pensando. Boa noite, galera, tudo bem? Olha só, eu sou a Francine, eu sou educadora canina e aí hoje a gente vai terminar a nossa série de dog culturinhas consecutivas que fala sobre o básico da educação canina, né? E para terminar, a gente vai encerrar com chave de ouro, que a gente vai falar sobre as coisas da nossa postura como tutor que atrapalham na educação do nosso cão. E sim, nós somos muito responsáveis por atrapalhar na educação do nosso cão muitas vezes. Inclusive, é um jargão bem comum que diz que o cão é o reflexo do dono, mas é pela questão da educação e também muitos dos problemas caninos que a gente tem são culpas de má condução da gente de tutor. Mas não que a gente precise se culpar por isso, é que a gente não foi ensinado a ensinar cachorros, então tá tudo bem a gente errar, mas a gente pode correr atrás, aprender e se melhorar a todo tempo para dar melhor qualidade para os nossos cães, né? Então vamos lá. Então aí é que tá a observação. Sua postura atrapalha a educação do seu cão. Sim, ela pode atrapalhar e ela pode ajudar. Depende de como você se comporta e de como você se vê, certo? Primeira coisa que eu falo, se eu tô olhando para baixo, eu faço um roteirinho para não esquecer das coisas. O que acontece? Nós somos humanos, né? E como seres humanos, a gente é cheio de sentimentos. Às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente não sabe o que tá acontecendo com a gente. E essa flutuação de sentimentos em nós humanos, ela é normal. Só que muitas vezes, quando a gente está flutuando de sentimento, a gente não consegue ser constante com os nossos cães. Por exemplo, quando a gente está irritado, nós tendemos mais a punir os nossos cães. E muitas vezes a gente acaba, inclusive, punindo de forma injusta. Por exemplo, assim, eu tenho o hábito de chegar em casa, aqui em casa, tá? Eu chego em casa, as cadelas, espero elas se acalmarem, eu entro e eu faço carinho nelas, certo? Quando eu entro de carro, né, eu espero elas se acalmarem antes de sair do carro. Eu nunca saio do carro se elas estão agitadas. O que pode acontecer? Digamos que eu esteja num dia irritada, eu posso sair do carro, elas virem pedir carinho e eu fazer assim, sai pra lá. Não é legal, a gente não tá sendo constante com elas, né? E aí o cachorro ele fica sem entender aquele momento que você ignorou. Oi mãe, bom te ver. Eles ficam sem entender esse momento que a gente ignorou e a gente só fez isso porque a gente não tava legal. Olha que interessante, né? Olha como os nossos sentimentos, eles podem sim influenciar na educação do nosso cão. Muitas vezes, quando a gente não tá legal, a gente também acaba fazendo coisas que geram angústias no nosso cão. Às vezes a gente sai da rotina, a gente se mostra mais triste, o cão não sabe como resolver isso e ele vai entrar em ansiedade e sofrimento. E como é o resultado de ansiedade e sofrimento? Destruição de objetos, sofá cavado, daqui a pouco ele vai pegar alguma coisa sua, vai fazer alguma travessura, e aí você já não tá legal, você não vai responder bem aquela travessura, você vai estar irritado. E aí o que acontece quando a gente está irritado? Um exemplo bem simples. Eu vim falando nas últimas live culturinhas sobre reforço e punição, né? E quando colocar. O que acontece? Muitas vezes a gente pega e sai, e o nosso cão faz uma coisinha errada. E a gente xinga, porque a gente não tá legal. E aí a gente gera uma confusão no nosso cão. Porque qual é o correto? O correto é, seu cão tá fazendo algo errado naquele momento, você vai dizer não. Ele parou o que ele tá fazendo errado, você vai mudar a sua postura para uma postura feliz e alegre, né? E vai recompensá-lo. Por quê? Porque ele parou a ação. Quando a gente não tá legal, às vezes a gente não tem esse prumo de fazer assim, não, e ter o equilíbrio emocional de voltar pra postura alegre. Às vezes a gente sai xingando, teu cão viu você triste e ansioso, virou o lixo inteiro na cozinha. Meu Deus do céu, e o que tu tá fazendo? Que bagunça é essa? E aí tu vai, né? E isso gera frustração no cão e gera outros sintomas colaterais que aparecem depois, que muitas vezes a gente não correlaciona. Olha só. Falamos dos sentimentos humanos, né? E o que é uma coisa também que atrapalha bastante, assim, bastante mesmo. A gente não dedica tempo suficiente pro nosso cão. Muitas vezes a gente quer ter um cão super educado e a gente não quer dar atenção. Tipo, eu quero chegar em casa, eu quero que o meu cão sente, deite, faça tudo ali, mas eu não paro para ensinar. Eu não paro para gastar a energia dele. Pessoal que tá entrando, que tá online, façam perguntas, interajam, sintam-se à vontade, tá?
Se discordarem, coloquem aí. Se concordarem, coloquem aí também, não tem problema. Então, eu tava falando de tempo. Muitas vezes a gente quer um cachorro educado e a gente não para pra dar tempo pro nosso cão. O nosso cão, ele tem necessidades básicas. Ele precisa gastar energia, ele precisa socializar, ele precisa cheirar, ele precisa interagir com o mundo, assim como a gente, né? Imagina, agora a gente tá em quarentena, né? A gente tá vivendo a agonia de ficar trancado o dia inteiro em casa e de ver pouquíssimas pessoas. O cão não é muito diferente, né? Ele acaba muitas vezes ficando restrito ao convívio social da família, ele não vê outros cães, outros animais e outras pessoas. Então, perdoe, a gente tem que ter tempo de qualidade com o nosso cão. É ter um passeio bem estruturado, é poder ter um tempo para brincar com ele, de gastar energia, de fazer aquilo que ele precisa. É claro que para o cachorro é muito bom estar pertinho da gente. Que nem tá aqui, ó, a Yuka deitada do meu ladinho do sofá. Nossa, Yuka, que cara, hein, de tédio. Não ajudou minha coisa aqui. É muito bom para eles estarem perto da gente, tá? E isso não é uma humanização de cães. Isso é uma necessidade, porque os cães, eles têm a necessidade de estar próximos da sua família, da sua matilha. Então, muitas vezes a gente passa o dia inteiro fora e ainda chega em casa e quer que o cão fique longe. Não, eles têm essa necessidade de estar perto com a gente, mas a gente também tem que ver que eles têm essa necessidade de interação. Eles são crianças, muitas vezes, que nunca crescem. Então, o tempo de qualidade com o cão é super, super importante. Ah, mas Fran, nem sempre eu consigo, a minha vida é corrida, às vezes eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Gente, tá tudo bem. Se você não consegue passar meia hora com o seu cão, fique 5 minutos, fique em 10 minutos. Mas que aquele tempo vocês estejam ali, que vocês não saem para passear com o celular na mão. Aí seu cachorro quer cheirar uma coisa super interessante, você não vê porque você tá com o celular na mão. Quando a gente deixa de estar com eles de verdade, a gente perde muita risada, a gente perde muito detalhe, a gente perde muita coisa engraçada, né? E falando em coisa engraçada, esses tempos a gente tava correndo, né? A gente foi sair pra praticar canicross, eu, Yuka, Jana e Sol. E aí a Yuka deu uma empacada, a Yuka não tava querendo correr num determinado momento, ela achou um cheiro muito interessante. E aí eu dei o comando de vamos, Yuka, ela nem te liga, daqui a pouco veio a Sol lá de trás. Chegou e deu um nhaque na bunda da Yuka. Eu quase me mijei rindo, gente. Eu não conseguia mais correr. Porque a Sol viu todo o enredo, viu que a Yuka não tava correndo e foi lá e deu uma correção pra Yuka correr. Eu quase me mijei rindo. Mas, enfim, isso não era da Dog Culturinha, só me ocorreu agora. Mantenha constância nos seus treinos, mantenha constância na rotina do seu cão. Rotina é importante, a gente já falou várias vezes, porque ela deixa o seu cão mais tranquilo, mais seguro, porque ele sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer. Mas por que manter constância? Imagine só que você está na escola e aí você estudou, vou pegar matemática, que é o dodói da maioria das pessoas, tá? Você estudou trigonometria no início do ano e você não viu trigonometria o ano inteiro. Chega em dezembro, o professor diz: opa, hoje a gente vai fazer prova daquela matéria que a gente não fez no início do ano, que é trigonometria. E é surpresa. Você nem vai ter tempo de se preparar para estudar. O que vai acontecer? Vai ser um desastre? Obviamente vai ser um desastre, porque você está um ano inteiro sem ver isso. Então, se você considera que o seu cão tem algumas ações importantes, por exemplo, eu considero muito importante o senta. Eu acho que o senta é um recurso maravilhoso para dar comida, para andar na rua, para qualquer situação. Você não está conseguindo ter controle do seu cão, você diz um não, senta. Pronto. Então, como eu acho o senta super, super importante, eu trabalho muito senta. Agora, eu não posso pedir para Yuka treinar o senta no sábado e não treinar isso a semana inteira e pedir para ela só no sábado de novo e esperar que ela faça com perfeição. Isso não vai acontecer, porque eu não estou sendo constante. Aquilo que eu considero importante que o cão faça, eu tenho que fazer todo dia. Vamos ver o que a Fran botou aqui. Oi, boa noite. Minha cachorrinha tem 5 meses e foi abandonada no lixo e dentro de um saco amarrado. Ai, gente, que tristeza. Agora estou em casa devido às escolas fechadas, porém cada vez que precisa ir ao mercado ela grita muito e se joga na porta. Ao mercado eu não levo junto porque não tenho onde deixar. Tem alguma dica? Claro, com certeza. Fernanda, essa tua cadelinha ela tem motivos o suficiente para se sentir insegura com outras pessoas, tá? Você é um recurso importante para ela e ela se considera segura perto de você.
que a gente tem que fazer nessas situações? A gente tem que ensinar o nosso cão a ficar bem sozinho. E tem que mostrar para ele que ele vai ficar seguro sozinho. Então, o que é interessante ter na sua casa? Interessante ter um local que seja um local seguro, a gente chama de safe place, né? Local seguro. Pode ser uma casinha, pode ser... Mas nesse local seguro, tem que ter a garantia que ela não vai ser incomodada por outras pessoas. Por exemplo, se o local seguro é a casinha, você não pode, por exemplo, tirar ela da casinha para fazer alguma coisa. Você tem que pedir que ela saia e ela sair. Né? Você não pode ir até lá, dar carinho nela. Você dá carinho quando ela vem até você. Então, o local seguro é o local que o seu cão pode ficar tranquilo e seguro. Isso é muito importante para cães inseguros, eles se tornam mais tranquilos com isso. E você tem que dar recursos para que ela fique sozinha, bem sozinha. Que tipo de recurso? Você pode dar um brinquedo recheado, você pode dar uma comidinha congelada, você pode dar alguma coisa que ela vai interagir, que ela vai gostar, né? E é por isso que a gente tem que ter brinquedos que a gente só dá em alguns momentos, para ela se distrair quando você vai no mercado e ela ver que é divertido ficar sozinha também, tá? Mas e outra coisa, quando você tá em casa, você tem que pensar em momentos sem interação com ela, para que ela realmente aprenda a ficar sozinha. Se você olhar o history, eu acho que ainda deve estar disponível, se não já foi, eu posso te mandar. Ontem à tarde nós estávamos aqui em casa, nós estávamos sentados no pátio e a Yuki e a Sol estavam brincando sozinhas. Nós não estávamos interagindo com ela, estávamos no mesmo ambiente, mas não estávamos interagindo com ela para quê? Para que elas aprendam a ficar sozinhas bem, mesmo que a gente esteja próximos. Então, um momento sem interação é bem importante. E não é maldade isso, não. É dar recurso para o nosso cão ficar bem, né? Então, eu falei das constâncias do treino. Aquilo que você considera importante, faça constantemente. Uma boa esse exemplo da Fernanda, né? Da Fran, é minha xará. Eu considero importante que... Tinha uma época que eu considerava muito importante que a Yuka ficasse tranquila em locais quando eu saísse com ela, né? Que eu pudesse deixar ela num local e ela ficasse tranquila. A Yuka tem alguns problemas sérios de medo e insegurança. E por isso hoje eu ainda faço esse treino em locais que eu considero tranquilo para ela, que ela conhece e se sente segura, mas não tenho mais feito tanto, que é tipo, por exemplo, ir ao mercado, colocá-la no centro, na frente do mercado, entrar no mercado e voltar, né? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente sai, a gente precisa entrar em algum local, o cão tem que ficar tranquilo. O que eu geralmente tenho feito é manter tranquilo no carro, né? Porque geralmente a gente vai aos locais de carro. Então, para mim é bem importante que ela fique tranquila no carro e eu treino isso com alguma constância. Então, isso é importante para nós aqui em casa. Então, tudo que é importante que o seu cão tenha, você tem que manter fazendo. Né? Não adianta você querer fazer só de vez em quando. Para cachorro é assim. Ou é sempre ou é nunca. Às vezes não funciona, né? E aí, a gente fala de outra coisa importante que nos faz errar. Coerência. Coerência, ela tem alguma coisa assim... Opa, susto! Viu que eu dei um pulo aqui do meu lado. A coerência, ela tem a seguinte questão. Às vezes a gente não é coerente nos nossos atos. Às vezes a gente exige do cão uma postura e às vezes a gente exige outra. Por exemplo, às vezes eu quero que o cão fique na cama comigo e às vezes ele não pode nem encostar na cama que eu fico bravo. Eu não estou sendo coerente com o cão. Assim ele nunca vai saber como se comportar. Ele não vai saber quando ele pode subir e quando ele não pode subir na cama. Às vezes eu quero meu cão dentro de casa e às vezes ele não pode passar da porta sem o meu comando. Eu não estou sendo coerente com o meu cão. Se eu acho importante que o meu cão peça permissão para entrar dentro de casa, eu tenho que ensinar ele a ficar sentado na porta esperando a permissão. Né? Se eu não ligo para isso, ok. Se eu quero que ele fique na rua, eu tenho que ensinar ele a ficar na rua, mas eu não posso ficar chamando ele para dentro de casa, entende? Então a gente tem que ter coerência. E aí na coerência entra um problema bem simples, que é a gente não mora sozinho em casa, né? Nós temos família. E aí às vezes na família cada um tem uma postura diferente. Quando o assunto é a educação dos cães da casa, todos da família, e eu digo todos, precisam ter a mesma postura. E quando eu falo todos, eu tô falando da criança também, tá? Quem tem criança em casa, a criança ela tem que ser ensinada em como se comportar com aquele cão. Porque não pode ter essa coisa assim. E aí a mãe tá aí, a mãe pode falar, pode dar risada, inclusive. Lá na casa da mãe é um exemplo, tá? Na casa da minha mãe, o pai deixa os cachorros entrarem dentro de casa e a mãe não. O que acontece na casa da minha mãe?
Agora a mãe até que tá mais coração mole e tá deixando. O que acontece na casa da minha mãe? Então, as cadelas entram, só que elas entram assim, ó, pata por pata, por pata, por pata. Aí elas entram, elas veem a mãe e elas fazem assim, ó, chum, pra rua. Chega a dar aquelas patas deslizando assim, é engraçado de ver. Por que elas fazem isso? Por que elas não sabem como se portar dentro de casa? Porque às vezes elas podem, às vezes não. Então elas sempre tentam, porque estar dentro de casa é legal, né? Elas sempre tentam, mas elas sempre tentam com uma certa insegurança. E essa insegurança, ela pode não parecer nada, mas ela pode gerar outras consequências a longo prazo que às vezes a gente nem vê. Às vezes nosso conta estressado, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Às vezes é fator externo, às vezes é um cachorro da rua, oh, boa noite, Marisa, outra mãe. Não é essa mãe dos cachorros, é outra. Isso ficou confuso para vocês, né? Mas tudo bem. Então a gente tem que ser coerente como família, tá? Não pode um ensinar uma coisa e outra. Outra coisa que bate muito na questão de coerência com família é a brincadeira com o cão. A gente sempre ensina, a gente jamais brinca com o cão com as mãos. A gente nunca ensina o cão a morder as nossas mãos, especialmente o filhote. A gente sempre brinca com brinquedo. E aí sempre tem aquele almoço de família que vem um tio, vem alguém assim no cachorro, né? No focinho. Gente, isso faz mal pro cachorro, né? Faz mal pro cachorro, ele vai se sentir incomodado e talvez o único jeito dele parar de ser incomodado seja ele tendo uma postura agressiva. E aí essa falta de coerência talvez gere até uma agressividade no seu cão, porque você deixou um tio vir lá fazer assim na cara do seu cão, porque é fofinho, enfim. Então a gente tem que cuidar da coerência, inclusive, quando a gente está fora de casa, certo? Falei então da nossa estabilidade emocional, que quando a gente não tá legal, a gente não trabalha com cão. A gente chega, dá um carinho, talvez dá um passeio, mas se a gente não estiver bem para o nosso controle emocional, a gente não interage com os cães, porque senão a gente vai acabar criando estímulos confusos. E quando a gente fala em educação canina, a gente fala muito em comunicação com os nossos cães. Os cães, eles são animais que eles observam. Se você olhar para o seu cão, você vai perceber que ele vai estar olhando para o seu rosto. Sim, cães observam a gente. Inclusive, existem experimentos que foram feitos, não me lembro agora onde, mas vocês podem encontrar isso no livro Cabeça de Cachorro, que fala, relata os experimentos, em que eles colocaram numa sala duas pessoas. Uma poderia dar comida para o cão e a outra não daria, certo? Eles colocaram duas pessoas desconhecidas para o cão, numa mesma postura, no mesmo jeito, só que uma com a certeza que iria dar comida e a outra não. O cão, ele é tão sensível aos nossos sinais que em 90% dos casos o cachorro acertou, foi pedir comida primeiramente para a pessoa que daria e não para que estava instruída a não dar. Então, o cão, ele nos observa muito, ele conhece a nossa linguagem corporal, porque eles se comunicam por linguagem corporal. Então, eles sabem realmente, às vezes, quando a gente não tá legal, a gente gera sinais confusos para eles, certo? Então, é importante a gente estar legal. Outra falha nossa. Nossa, eu tô só falando de falha, mas para toda falha tem um lado bom. Muitas vezes a gente consegue se colocar muito bem com os nossos cães, a gente consegue se comunicar muito bem com eles, tá? Só que é legal falar das falhas para que a gente possa se reconhecer e mudar, né? E aí a gente vai trabalhando isso em nós mesmos e a gente vai tendo uma melhora nos nossos cães. Uma coisa que a gente faz é que a gente é muito injusto com os cachorros. A gente enche o mundo deles de não. Não pode isso, não pode aquilo outro. A gente vai diminuindo o mundo canino, que é gigantesco, repleto de coisas maravilhosas. A gente vai diminuindo para as regras do mundo humano. A gente tem que ter regras de convivência, sim, eu concordo com isso, mas a gente não pode enquadrar o nosso cão e esperar que eles se comportem como humanos. Então, a gente muitas vezes vive num mundo de não para eles e muitas vezes a gente pune o cão sem ensinar. Muitas vezes a gente xinga, a gente briga e a gente não ensina coisas para eles. Por exemplo, eu sempre falo do mexer no lixo. Mexer no lixo é um comportamento natural para os cães, certo? Os cães, eles não são animais de caça, eles são animais carniceiros. Eles viveram por mais de 10 mil anos comendo restos da humanidade, então comendo lixo. Então isso é um comportamento natural que a gente tem que ensiná-los a não fazer. Mas é um comportamento natural e muitas vezes a gente não ensina eles a não chegar perto do lixo, a não mexer, ou ainda a gente deixa o lixo em local de muito fácil acesso.
Então, às vezes, alguns cuidados é legal a gente ter pra gente não ter que estar brigando com o nosso cão. Um nicho com tampa, por exemplo, é algo maravilhoso. Mas sim, seu cachorro pode aprender a se comportar certinho também. Só que o que a gente tem que cuidar é que se a gente deixa o nosso cachorro longos períodos sozinho, com uma coisa muito fácil dele pegar, ele vai pegar. E a gente não pode ser injusto, a gente não pode xingar ele e esperar que ele vai ter um comportamento humano nesse momento. E aí eu vou dar um exemplo de um quase momento injusto que, né, a gente diz casa de ferreiro, espeto de pau, mas eu sou muito distraída, sou muito esquecida. E os nossos cães aqui em casa são realmente ensinados a não pegar comida de mesa e essas coisas assim. Só que ninguém é de ferro. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu abri um presunto e esqueci ele em cima da pia. Meio quilo de presunto. E peguei, fiz meu sanduíche e vim para a sala comer. A cozinha aqui ao lado, aqui eu estou na sala. E quem me conhece sabe que eu sou lerda, eu como muito, muito devagar. Então, quando eu terminei o meu sanduíche, eu voltei para a cozinha, eu me deparei com a seguinte cena. Estava Ilka e Sol dividindo o resto do meu meio quilo de presunto. Bom, primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu vou brigar com essas cadelas, elas comeram meu presunto inteiro, tudo. Só que eu lembrei que a culpa era minha, porque aquele presunto não deveria estar lá. E por mais que elas sejam ensinadas, existe um limite. E eu extrapolei o limite delas, porque aquele presunto ficou lá um bom tempo antes que elas mexessem, né? Então, se elas estavam recém terminando de comer, elas tinham pego ali uns 2 minutos e eu já estava aqui na sala há mais de 15, com certeza, e elas sentindo aquele cheiro bom de presunto. Então, eu poderia ter xingado elas, ter brigado, ter me irritado, né? Mas eu respirei fundo, olhei por outra ótica e eu fiquei muito feliz porque elas estavam dividindo um presunto. Vocês já viram 2 cachorros dividindo presunto? Olha que maravilha! Que coisa maravilhosa, né? A educação das duas. Então, eu optei por não xingá-las porque foi uma culpa minha. Então, muitas vezes a gente é injusto, muitas vezes a gente é culpado pelas coisas e a gente está xingando os nossos cães. Então, a gente tem que cuidar disso também, né? E aí, por que a gente tem que cuidar dessas injustiças? Porque a gente vai destruindo um pouco a nossa relação com o nosso cão. Ele nos ama acima de tudo, mas às vezes a gente vai minando a confiança que ele tem na gente. E o nosso cão, ele precisa se confiar na gente, a gente precisa se comunicar bem com ele, certo? E aí entra outra coisa. Muitas vezes a gente testa os limites do cão e a gente valoriza mais o erro do que o acerto. Quando a gente faz um teste com o cão, a gente tem que ter certeza de que ele vai acertar. Por exemplo, eu quero que o meu cachorro não saia do portão. Eu tenho que ter certeza que ele não vai sair. Como é que eu faço isso? Com uma guia, com alguma outra coisa. Se eu quero ensinar meu cachorro a não pegar um chinelo, não pegar um tênis, eu tenho que ter certeza que ele não vai fazer isso. Como é que eu faço? Eu só deixo o chinelo e o tênis em local que o cão vai alcançar quando eu tô olhando. Se ele chegar perto, não, né, ignorou, muda a postura. Se ele passa perto do tênis e ignora, muito bom, elogio. Então, a gente não faz teste com o cachorro que ele vá repetir. A gente tem que aumentar a autoestima desse cão, né? Cães não têm autoestima, tá, gente? Mas só pra gente trazer para um patamar mais humano, pra gente ficar mais fácil de entender. A gente tem que aumentar a autonomia desse cão, de forma que ele faça aquilo que a gente quer e não aquilo que é mais natural para ele nesse momento. Né? Então, tipo, pegar um tênis é um negócio muito natural, porque morder diminui a ansiedade e tem o cheirinho bom da gente, então eles adoram. Tem várias recompensas. E para terminar, né, encerrar aí a nossa dog culturinha, só trazer para lembrança que a gente tem que, quando a gente fala de cachorro, de comportamento canino, né, de educação canina, a gente tem que ver o mundo com olhos de cachorro, a gente tem que entender com os olhos dele, a gente não pode exigir que eles vejam o mundo com os olhos humanos, porque a gente tem funcionamentos diferentes, né? A gente tem que entender que o nosso cão, ele vai ter necessidade de cavar, que ele vai ter necessidade de roer, e o que a gente vai fazer? A gente vai direcionar essas necessidades para o local adequado. A gente tem que entender que o nosso cão tem necessidade de gastar energia, tem necessidade de estar no meio ambiente, e que quando a gente não consegue fazer para ele o básico, a gente vai sofrer consequências, sim, porque ele vai descontar o básico que ele precisa fazer em outras coisas, vai ser nos nossos móveis, nas nossas roupas, nas nossas coisas. Então é importante que a gente faça pro cão aquilo que ele precisa, até porque foi a gente que escolheu ter cachorro, né? O cachorro não passou na nossa frente dizendo: eu quero morar com você, por favor, por favor. Não, a gente escolheu. Até quando a gente adota, a gente escolhe adotar.
certo? Então é importante que a gente tenha essa postura de entender o lado dos cães, sim, de olhar o mundo com o olhar canino, certo? E para quem aí não tá passeando, não tá praticando nada, eu indico passeio, faça passeio, pratique alguma atividade com cães. Acho que aí futuramente a gente vai estar fazendo uma dog culturinha sobre canicross, que é o esporte com cães que a gente participa aqui em casa, que é maravilhoso porque trabalha o cognitivo do cão, trabalha o cão com a sua natureza, né, no meio ambiente, na terra e tudo mais, e trabalha bastante a gente física e psicologicamente para o nosso melhor. Bom, quem tá aí e não curtiu ainda a Dog Cult, segue lá no Facebook, na nossa página. Tem Dog Culturinha toda segunda-feira. Aceito sugestão de tema, tá? Quem quiser, manda lá nas mensagens um tema legal pra gente conversar. A gente fala que se tiverem dúvidas que ficou daqui, podem perguntar também. Estamos sempre à disposição. Valeu, até a próxima!